Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Blossom Essence. Ora viva! Muito bem-vinda a mais um episódio da Nossa Voz. Eu quero começar por agradecer-te estares desse lado, mas também quero começar por agradecer à marca que me está a apoiar neste episódio, que é a Blossom Essence, que é uma destilaria de óleos essenciais produzidos em Portugal e que utilizam plantas portuguesas. E realmente é de destacar aqui este pormenor, porque muitas vezes os óleos essenciais que nós adquirimos em casa vêm do estrangeiro, com plantas estrangeiras, e neste caso esta marca produz mesmo com plantas nacionais, e isso é muito bonito. Portanto, estes óleos essenciais, os seus óleos corporais e os seus blends, que são aqui umas misturas, são biológicos e lá está, feitos aqui em Portugal com plantinhas portuguesas. Eu tenho aqui 3 exemplos, como o Be Mind, o Be Focus e o Be Free. E basicamente, vou falar aqui de um. Por exemplo, até falo de 2, o Be Focus, como o próprio nome indica, estimula a concentração e ajuda na memória. E, por exemplo, o Be Free ajuda-nos, se não tiver em erro, penso que é este, que nos ajuda em estados de ansiedade, agitação muito ali nervosa, emocional, e ajuda mesmo de certa forma, a evitar ou a reduzir ataques de ansiedade. Como é que se pode utilizar? Por exemplo, estes blends, podemos com 2 gotinhas no pulso e depois esfregamos mesmo pelo outro pulso e inalamos, ou diretamente 5 gotas, por exemplo, num bocadinho de tecido ou algodão, e também fazem a inalação. E há outras hipóteses que depois podemos ler juntamente com a marca. Portanto, o convite que eu te venho deixar, e até como suporte ao meu próprio conteúdo, é que ao adquirires, por exemplo, um produto, e espreita aqui o site, vou colocar aqui para que possas ver, e também estará na descrição do episódio, ao adquirires, por exemplo, um produto desta marca, a marca vai sentir que teve aqui uma venda, um pico pelo menos aumentado, e poderá eventualmente sentir apoio e sentir a vontade de apoiar a nossa voz. Portanto, para ti é uma dupla vantagem, que continuas a receber conteúdos da Nossa Voz, e eu fico super feliz por isso, por te chegar gratuitamente estes conteúdos, e porque ainda ficas com um produto que pode beneficiar concentração, ajudar no sono, na respiração, em dores articulares ou musculares, nestas questões de ansiedade, como te estava a dizer, entre uma série de opções que eles têm. Espreita ao site, fica o meu convite e o meu apelo, porque realmente se nós queremos ajudar, possamos ajudar através de ajudas a próprias marcas que também nos estão a ajudar. Pronto, isto já foi muita ajuda aqui. E agora, agradecendo toda esta ajuda e começando o nosso podcast, trago aqui uma convidada que é a Sofia. Sofia, olá. Muito bem-vinda. Ainda não vou desvendar o que é que tu fazes e porque é que te convido, mas começo já por te agradecer teres vindo e teres esperado, que nós hoje estamos aqui a começar com um atraso e nunca é demais trazer sempre esta espontaneidade do conteúdo, claro. Pelo menos eu gosto dessa transparência. Então, antes de ser eu a apresentar, e sem ser eu a apresentar, apresenta-nos tu. Quem é a Sofia? Um bocadinho o que é que tu fazes, mas também para além do que fazes, tipo título, o teu percurso, assim, resumidamente, tanto académico, profissional, como também mulher. Quem é a Sofia? Ok, então a Sofia é uma rapariga que sempre se interessou pelo outro e uma forma natural de ajudar o outro. O meu percurso começou na área mais convencional, não é? Portanto, eu tirei um curso de Ciências do Desporto em jovem, não é? E na altura comecei a trabalhar numa clínica para pessoas com problemas de coluna. E isso sempre me interessou, porque via pessoas a sofrer e gostava de as ajudar e arranjar uma maneira de as ajudar. Fui fazendo formação de pilates, uma série de formações específicas para a coluna,
Mas comecei a perceber e a vir ao encontro do que era a medicina natural, e eu costumo dizer que a quiroprática aconteceu-me, não é? Não fui eu que a escolhi, mas foi ela que me escolheu. E agora quem nos ouve já, já sabemos o que é que estamos a falar. Exatamente, portanto a Sofia é quiroprática, sou mãe, sou mulher, e interessa-me muito poder ajudar o outro de uma forma holística, ver para além do corpo que está à minha frente, para além das partes, mas ver a essência da pessoa e ajudá-la nesse processo da busca de uma saúde melhor. Esse é o meu interesse. Então, em termos de percurso... Pronto, então continuando o meu percurso, então na altura fui convidada para trabalhar numa clínica de quiroprática e para ajudar as pessoas na mesma com os exercícios para a coluna, e na altura comecei a ver uma série de milagres, coisas que eu nunca tinha visto na área mais convencional, que é a fisioterapia, que foi onde eu trabalhei muitos anos antes disso. E apaixonei-me completamente, disse, não, é isto que eu quero fazer, porque isto, para recuar um pouco, eu tinha tentado entrar para a fisioterapia, portanto eu já estava apaixonada pela coluna e já percebia que a coluna tinha muito mais a dizer que só a coluna, um conjunto de ossos, não é? Mas também deu-se uma oportunidade de conhecer e de ver pessoas que de facto tiveram milagres fantásticos, e então também eu própria sou um milagre da quiroprática. Eu sofria com dores de cabeça graves, portanto estava nas consultas do Hospital de Santa Maria, tinha 3, 4 vezes por semana dores de cabeça incapacitantes, e na altura o quiroprático onde eu trabalhava, ele disse-me, Sofia, para trabalhares aqui tens que ser ajustada. Eu, porreiro, que ainda por cima tenho dores de coluna, porque fui ginasta há muitos anos, e então, boa. Ao fim de um mês ele disse, então e as tuas dores de cabeça? E eu, espera lá que este senhor é completamente louco, eu vim aqui, a minha queixa principal é lombar, porque é que ele me está a perguntar isso? E ele depois lá me explicou, não, a quiroprática é muito mais do que ajustamentos, nós estamos a trabalhar o sistema nervoso central e como tal, nós influenciamos a saúde num todo. E então a partir daí eu comecei a ficar mais atenta e de facto vi inúmeros milagres e disse, não, é isto que eu quero seguir. Então a loucura das loucuras, eu e o meu marido, e na altura o meu marido também quis fazer, portanto é uma história bonita porque eu suportei o meu marido financeiramente, ou seja, fomos 5 anos para o Reino Unido para ele estudar, eu estive a trabalhar, ele estava a fazer o curso a tempo inteiro, mas nunca me esqueci da Sofia que também queria ajudar pessoas com a coluna, então... depois foi a minha vez, voltámos para Portugal e depois eu andei a voar, portanto eu ainda fui mais abençoada. Às vezes quando a gente abençoa também é abençoado, não é? Então na altura Deus e o meu marido permitiram-me que eu pudesse andar a voar e fazer o curso assim. Fiz 5 anos no Reino Unido, outros 5 anos, não é? Além de já lá ter estado. E pronto, e finalmente que bonito, consegui. Que bonito, sim, mesmo. Sim, sim. Aqui com um toque de romantismo, não é? De amor, olha, de amor. De amor mesmo. Um pelo outro. Sabes que na altura é engraçado que muitas vezes as pessoas hoje em dia vivem muito um bocado no egoísmo, não é? Eu quero fazer isto e eu sigo o meu percurso e eu tenho uma maneira diferente de estar em relação ao casamento e em relação a uma relação a dois, e se isto não é para estar a dois em tudo e não é para sermos um, então não vale a pena. Então na altura eu lembro-me de amigas, Sofia, estamos um bocado preocupadas, tu já construíste uma profissão, etc, vais largar tudo para trás? Sim, vou. E elas sempre com medo, então e depois se um dia se chateiam e essa é a Sofia também, isto queria voltar também a apresentar-me, não, a Sofia vai com tudo. Quando acredita numa coisa, vai com tudo. Mas é bonito também e obviamente essa preocupação das tuas amigas também é plausível, porque muitas vezes, que não foi o teu caso, a mulher larga, abre esse espaço para o outro e realmente abdica de si própria. E sim, tu abriste, mas temporariamente, foi o que tu disseste há pouco, eu pelo menos ouvi, sim, que é, mas eu não me esqueci que eu também queria ajudar através da coluna. E esse ponto é muito importante, que é também não te esqueceres de ti. Tu foste com tudo, tanto por ele, mas depois também foste com tudo para ti. Exatamente. E esse ponto é importante, portanto, não deixar de viver
também e dar espaço ao outro para ele poder crescer, mas depois também não nos esquecermos de nós, encontrar o ponto de equilíbrio, não é? Entre o conseguir dar ao outro, mas também não nos perdermos de nós. Sem dúvida, e isto é de facto, para mim, foi um ponto fulcral da minha vida, porque nós mudámos tudo, não é? Se calhar um ponto alto nosso seria ir tomar um café ao Sainsbury's, não é? Porque foi difícil, não é? E as pessoas às vezes dizem, mas agora vocês têm uma vida... Mas foi muito difícil, não é? Na altura, se calhar, tínhamos que contar os tostões todos, porque ele era estudante e eu estava a ganhar não muito bem, não é? Então, quer dizer, as coisas não nascem assim, não é? Então, foi importante nós, de facto, ter essa dedicação e esse esforço, e isso é uma coisa que me caracteriza. A Sofia, quando quer uma coisa, não desiste. Portanto, muito bom. Muito bom. É assim. Olha, Sofia, então agora entrando aqui pelo que te apaixona, e dá para perceber que é mesmo algo que te apaixona, e ainda bem que não desististe, conta-nos um bocadinho, assim, a título de exemplo, alguns milagres, antes de entrares mesmo nas histórias, só para, por exemplo, como tu disseste, dores de cabeça, que muitas vezes são tão recorrentes, até frequentes, 3, 4 vezes a semana, como tu disseste no teu caso, e de repente pelo ajustamento da coluna, algo que a pessoa já considera quase crónico ou normal, isto é normal em mim, não é normal e pode ser efetivamente melhorado ou reajustado ou deixar de ter. Sim. Por exemplo, dores de cabeça, e eu sei que tu estás-me a falar, portanto é um todo, portanto tudo poderia ser possível, mas assim, casos muito frequentes que tenhas visto. Pronto, de facto as dores de cabeça é uma coisa que é muito comum os quiropráticos verem. Eu sei que em Portugal nós não somos conhecidos, não é? A quiroprática é uma medicina quase que ninguém ouviu falar. No mundo somos a medicina natural maior do mundo, portanto com mais número de terapeutas, nomeadamente nos Estados Unidos, na Austrália é quase tão normal ir a um quiroprático como ir a um médico. Às vezes há crianças com dores de ouvidos que vão ao quiroprático em vez de irem ao médico. Pronto, e... Então, em relação a casos, tenho alguns particularmente que me apaixonam. Tive o meu próprio, não é? Que eu tinha sinusite crónica, tinha dor de cabeça, pronto, sofria um bocadinho com isso porque me incapacitava, não é? Não conseguia treinar, não conseguia, ia trabalhar, mas com dificuldade. Como é que tu ajudas a pessoa que nos está aqui a ver ou a ouvir aqui em casa a perceber como é que através da coluna conseguiste resolver a dor de cabeça e a sinusite? Exato, então pronto, eu vou dizer, para já gostava de dizer que a quiroprática é uma medicina natural que trata não só a coluna e os problemas biomecânicos, e eu agora vou mostrar aqui a coluna. Quem tiver no Spotify, se quiser, aproveite, vá aqui ao YouTube para ver. Exatamente, portanto, aqui... temos portanto, aqui o nosso sistema nervoso, exatamente, na mão temos aqui Sofia. a nossa colunazinha, que é muito bonita, e temos o cérebro, parte do sistema nervoso central é o cérebro e a espinal medula. A espinal medula passa no meio da coluna. Então, qualquer disfunção articular vai influenciar o nosso sistema nervoso. Portanto, às vezes eu costumo dizer que se a coluna estivesse na cara, nós tratávamos mais da coluna, é como aos dentes, não é? Se os dentes estiverem tortos, nós tendemos a ir tratar dos dentes, a ir endireitar. Na coluna não é bem assim, como está lá atrás, a gente não liga tanto. Mas a verdade é que é tão importante, é importante para a vida, não é? Portanto, nós costumamos dizer que a vida passa aqui e o movimento é vida. E se há uma estrutura articular da coluna que não esteja a funcionar bem, todos estas coisinhas amarelas que vocês veem aqui que são os nervos, estes periféricos, a espinal medula faz parte do sistema nervoso central, portanto, todas estas estradas têm uma função e vão irrigar um órgão específico. E, nomeadamente, eu agora vou falar aqui de um exemplo, portanto, a irrigação, tudo o que seja irrigação sanguínea dá-se aqui ao nível da C1. Entre a C1 e o occipital. Portanto, esta área é uma área super sensível. Mas aqui quando tu dizes esta área, desculpa interromper-te, diz a irrigação sanguínea específica para o cérebro ou mesmo? Para o cérebro, o cérebro. Também, como está aqui perto do tronco vertebral, também está ligada com processos autonómicos, ou seja, o bater do coração, rate, como é que se diz? Rate respiratória, portanto, a quantidade de vezes que nós respiramos. Há pessoas que vivem constantemente aceleradas, portanto, vivem no sistema nervoso simpático.
tudo aqui é, nestas primeiras vértebras, é onde se dá esse controle, digamos assim. E quando há disfunção a este nível, nós podemos ter hipertensão, nós podemos ter dores de cabeça, nós podemos ter sinusites, nós podemos ter tonturas, portanto, há aqui, esta zona é quase uma zona sagrada, apesar de haver aqui esta zona sagrada, mas esta zona é mesmo de facto sagrada, e se houver aqui algum corte, é por isso que as pessoas ficam tetraplégicas, não é? Pronto. E isto, portanto, nós quando contactamos e quando fazemos o ajustamento, eu não estou a pensar nas patologias que eu estou a curar, porque eu olho para o paciente, eu acredito que Deus criou um corpo com a capacidade de cura. Todos nós temos isso em nós. Certo. Nós costumamos dizer em quiroprática, e não sei se eu posso falar em inglês, é the power that made the body heals the body. Ok? Portanto, o mesmo poder que nos formou e que nos deu esta capacidade de cura, portanto, que nos formou e que, não é? Quando há uma concepção, nós não temos que pensar, simplesmente o bebê de um ovo transforma-se num bebê completamente formado. É lindo, não é? Então, imaginar que este cérebro e esta espinal medula é tão perfeita que a tendência do corpo, se nós lhe dermos tudo aquilo que ele precisa, seja nutrição, exercício, bons pensamentos, uma higiene da coluna correta, ele vai funcionar bem, ele vai tender para a cura. É bonito estares a dizer isso porque o Hahnemann, o criador da homeopatia, não é uma frase das mais conhecidas dele, mas eu recordo-me de ler que ele também disse: Deus certamente que já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para a nossa cura. Ele aqui a pensar em plantas e de que forma é que poderíamos olhar para o todo que também nos rodeia e perceber que nós já temos tudo. Sem dúvida. Então aí começar a estudar, como depois começou, não é? O estudo de tudo, das substâncias que se utilizam em homeopatia, também nesse sentido de que realmente nós já temos tudo em nós, como tu disseste, a própria capacidade de regeneração, e se por acaso o corpo precisar de uma ajuda externa, então aí também teres algo que complemente. Exatamente. Já Hipócrates dizia, especificamente falando da coluna, não é? Que é a minha área, mas Hipócrates dizia that the root cause of diseases are in the spine. So look at the spine for the causes of disease. Portanto, muitas doenças vêm por causa disto. Que é o que tu estás a dizer, no fundo é como tu disseste há pouco, qualquer uma destas pequenas articulações, porque tudo é articulação aí, se estiver a comprimir um destes nervozinhos amarelos que se está a ver aí na coluna que tens na mão, ou mesmo atrás, como tu disseste, a própria espinal medula, há qualquer coisa que está a ser atingida, um dos órgãos, e depois desencadeia toda uma compensação que descompensa também outras partes, não é? Uma patologia, não é? Exatamente. Pronto, e digamos assim que eu não gosto de falar em sintomas, porque para mim eu vejo a causa, não é? Sim, e para a quiroprática a causa é sempre uma disfunção do sistema nervoso, não é? Vai fazer com que se comecem a aparecer patologias, nomeadamente aqui, pronto, as dores de cabeça, a questão portanto, da tensão arterial, por exemplo, ao nível da T2 estamos a falar de coração, irriga o coração, portanto, às vezes arritmias, pequenas coisas. Portanto, eu não posso dizer que a causa esteja lá diretamente. No entanto, há sempre um benefício de pormos o sistema nervoso a trabalhar o melhor possível, para quando ele vai para essa zona, tenha a capacidade de dizer: cura-te, vamos fazer isto, vamos segregar esta hormona, vamos segregar esta pequena molécula que vai ajudar. Se esta conexão não se estiver a fazer bem, como é que há cura? Não há. Claro. Porque o coração em si não se consegue autocurar, não é? Portanto, este sistema nervoso, que é a coisa mais importante na vida, não é? Há pessoas que conseguem viver 1 minuto sem o coração a bater, mas se o sistema nervoso se desligar, acabou, não é? Pronto, e então, portanto, por exemplo, ao nível aqui, portanto, do coração, depois temos os pulmões ao nível da T3, da dorsal número 3, portanto, todas estas zonas, por exemplo, tenho vários casos de pessoas que não conseguiam engravidar e que depois, porquê? Porque tinham disfunções ao nível da L3, que é precisamente a vértebra que leva a toda a irrigação nervosa para os órgãos sexuais, não é? E então, de repente, ficaram grávidas e é muito bonito de participar nessa mudança de vida, e às vezes não sabemos explicar. Eu sou muito honesta, nós gostamos de
nos focar na evidência científica, e quando nós estudamos é tudo baseado na evidência. Aliás, as escolas de quiroprática nesse sentido vão muito ao encontro da medicina convencional, no sentido de nós temos que ter evidência para aquilo que fazemos, mas a experiência clínica mostra-nos outra coisa. Às vezes não há evidência. Eu já tive casos de meninos autistas a virem correr para mim, nunca tinham feito eye contact e ficarem 1 minuto a olhar para os meus olhos, e são coisas que me arrepiam, não é? Tive o caso da Constança, que era uma menina que não foi comigo, foi com um outro quiroprático, mas que eu assisti, tive o prazer de assistir, que era uma menina com paralisia cerebral, na altura já tinha quase 4 anos, não andava, e a medicina, a resposta que dava sempre, e portanto não era só a medicina, mesmo os fisioterapeutas diziam, não, ela não vai andar. E a Cristiana, a minha colega que a ajustou, que a ajustava, que a seguia, não, a Constança vai andar. E aos 4 anos e meio ela entra pela clínica a andar, quer dizer, eu só me caíam lágrimas pela cara abaixo, não é? Porque mudou a vida daquela família. E é esse impacto que às vezes nós temos que faz uma diferença. Tenho pessoas com demência, que é uma coisa que à partida não tem nada a ver com esta estrutura, não é? Mas pessoas que ficaram com o olhar mais vivo, os familiares que me dizem, não, mas ela está diferente, ela está mais aware, ela está mais conectada. Porque nós costumamos dizer que chiropractic turns on your light, portanto liga o interruptor, não é? E muitas vezes não sabemos explicar, não há evidência científica, mas a verdade é que a experiência clínica mostra-nos muitos desses milagres que a gente não consegue explicar. Muito bom. É realmente assim fascinante, não é? Eu por acaso estava-me a recordar na Índia, quando estive lá na Índia, eu vivi lá 5 anos e tive a oportunidade também de estudar e de assistir também a muitos casos de grandes profissionais homeopatas de renome a nível internacional. E eles lá são muito bons e nunca deixam, de certa forma, mantendo também o mais possível evidências científicas, porque eu acho que estas medicinas tentam sempre, como se estão a tentar colocar no mercado, salvo seja, não é uma expressão bonita, e cada vez mais, graças a Deus, o público também é muito mais receptivo e consciente de que não é só tomar uma pílula mágica e já está, porque não está, mas efetivamente acredito que tentas sempre também então fundamentar. Mas havia casos, e tu estavas-me a falar agora aqui de uma paralisia cerebral. Eu recordei-me de um homeopata que teve um caso lindo, que também era de levar às lágrimas, com uma menina que também não andava, que teve ali ao nascimento, não oxigenou logo, não é? Não respirou logo. Eu não me recordo agora, mas era um dos remédios da tabela periódica que tinha oxigênio, não era oxigênio puro, era um mineral, não é? Portanto, misturas 2 átomos. E passado ali em 6 meses, aquela criança também começou a andar. Portanto, isto para dizer aqui aos nossos ouvintes que realmente há coisas que não se explicam, mas que também, pelo menos para mim, não precisam dessa explicação. É realmente não desistirmos, não é? Sim. E existem muitas medicinas espetaculares, como tu estás aqui a trazer, que efetivamente valem a pena. Valem a pena, e deixo mesmo a sugestão de experimentarem, de irem ter convosco, seja em dores de cabeças ou em patologias mais, como tu estavas a trazer, de uma paralisia cerebral, um autismo, etc., que às vezes a pessoa se calhar nunca associa, por exemplo, à quiroprática, e que vale a pena experimentar, não é? Porque é o que tu estás a dizer, estás a fazer um reajuste do sistema nervoso. Exatamente. E ao fazermos esse reajuste, tanta coisa pode advir daí. Sim. Pronto, eu também não posso deixar de explicar aos ouvintes, não é? Que nós somos procurados maioritariamente para problemas de coluna, não é? Hernias discais, inflamação do nervo ciático. Que era o que tu dizias também no teu próprio caso. Como é que este senhor está maluco? Eu procurei por causa da lombar, ele estava a falar da dor de cabeça. Exatamente, pronto. Portanto, isso é o nosso dia-a-dia, digamos assim. Portanto, toda a gente que vem para o quiroprático, eu sei que vocês ajudam com dores no pescoço, ou isto ou aquilo. Sim, ajudamos, mas o meu foco, eu quando olho para a pessoa, eu olho para um sistema nervoso, para um corpo com a capacidade de cura. Então, apesar de eu perceber que a pessoa me vem procurar com aquela dor, eu procuro sempre milagres. Até há um colega meu americano, que por acaso faleceu, que oferecia sempre um cartão a dizer Expect Miracles. Sempre aos pacientes, porque
há muitos milagres além da dor, além da disfunção articular, além dos bicos de papagaio, como as pessoas costumam falar, além das artroses, além das hérnias discais. Há muita coisa além disso, mas também não posso deixar de dizer a importância que é de ter uma coluna, fazermos a higiene da coluna. Portanto, se nós não temos esta estrutura a mexer bem, movimento é vida, se não temos esta estrutura a mexer bem, obviamente que não podemos estar bem, começa a degenerar, começam a criar bicos de papagaio, começam os músculos a contrair, começam uma série de coisas a acontecer. E depois lá está, por irradiação e ramificação. Exato, e tudo, exatamente. O que é que estamos a afetar também fora deste eixo? Sim, sim, e muitas vezes, às vezes eu própria sou surpreendida, a pessoa diz-me, pronto, por exemplo, isto é muito normal, dormi que nem um bebê, nunca tinha dormido uma noite assim. Ou, doutora, acha que isto tem relação com as dores de estômago? Bem, eu já estou cheia de vontade de ter convosco, Sofia. Já não tenho dores de estômago, portanto, há muita coisa que acontece que às vezes são os pacientes que nos trazem. E eu digo sempre, não é que a quiroprática cure a questão que tem no estômago. Eu estou a favorecer o sistema nervoso que vai atuar com a capacidade de cura, não é? Se esta autoestrada estiver a funcionar bem nos dois sentidos, no sentido eferente e aferente, como é óbvio, tudo isto vai funcionar fluir melhor de uma forma e vai curar, saudável. Porque o nosso corpo tende para a cura, não é? Sim. Há equilíbrio e desequilíbrio, não é? Isto no universo todo, na Terra, mas o nosso corpo, e acredito que Deus nos formou assim. Essa inteligência. É uma inteligência inata. Nós costumamos dizer que o nosso corpo tem uma inteligência inata e que é a tal inteligência quando o ovo se divide e se junta ao espermatozoide e aquilo dá um bebê, quer dizer, é a coisa mais incrível. E essa inteligência inata foi-nos dada. Portanto, o nosso corpo tende para a cura. E eu gostava de empoderar... homeostasia. Sem dúvida. Exatamente. E eu gostava de empoderar os nossos ouvintes para irem à procura, saberem escutar o seu corpo e irem à procura de alternativas que os ajudem a cuidar de facto da sua saúde, porque nós vivemos num mundo completamente louco nos dias que correm, não é? Passamos muitas horas sentadas, não fazemos exercício, não comemos bem. Como é que nós podemos esperar que este corpo funcione bem se nós só fazemos asneiras? Olha, tu disseste aqui há pouco uma expressão muito importante, que era a higienização da coluna, desculpa, e realmente é pensar tal como nos dentes. Nós vamos ao dentista, muitas vezes já só vamos quando já está a cárie e pronto, não é o desejável, mas outras vezes se calhar já temos o cuidado de 6 em 6 meses, de X em X meses, Sim. procurar ir lá para pequenas cáries que estejam a aparecer ou não, ou só uma limpeza. Sim. E evitar que realmente já esteja numa evolução muito avançada quando finalmente chegarmos ao dentista. A mesma coisa para a coluna. Sim. Porque era o que tu dizias, todas essas articulaçõezinhas têm que ter mobilidade. Usando a tua expressão, que acredito que obviamente não é só tua, é geral, movimento é vida. Portanto, trazer aqui a sugestão de realmente também cuidarmos da coluna de X em X tempo, Sim. mas não nos esquecermos dela, Sim. porque nós conhecemos, não é? O carregar o peso do mundo às costas, carregar os dramas da nossa família e da nossa história de vida às costas. Portanto, acredito que todas as pessoas, se não uma grande maioria, pelo menos sim, devem ter alguma questão na coluna. Alguma. Uma questão na cervical, ou mais a nível dorsal, ou mais na lombar, tão conhecida. Mas, portanto, esse reajuste é vida também. Pronto, isto eu gostava também de dizer que, vou dar o meu exemplo, não é? O meu filho é ajustado desde a primeira semana de vida e não me faz sentido que ele não seja. Porque também há alguns estudos que demonstram que há um aumento da imunidade quando se faz ajustamentos. Portanto, estimula-se o sistema imunitário. O meu filho nunca está doente. Pronto, e isto porque, mas é criança, porque é que precisa, não é? Não está sentado o dia todo. Mas as crianças, primeiro, passam por um processo que é descer o canal de parto, não é? Muitas vezes têm posturas incorretas e isso condiciona às vezes a amamentação. Às vezes só mamam para um lado, não mamam para o outro, não conseguem virar bem o pescoço, choram com cólicas. O meu filho não sabe o que é cólicas. Pronto, e isto... Portanto, para mim, partiu-me do pressuposto, não, ele vai fazer quiroprática. Ele nasceu numa família de quiropráticos, ele assim que nascer vai ser checado, ver se a coluna está tudo bem e ajustado se for necessário. A primeira semana de vida foi o primeiro ajustamento dele e, de facto, tem sido um miúdo
extremamente saudável. Quando está doente, que por acaso também acontece, não é? Ainda bem, é sinal que o corpo está a lutar. Tendemos a ir pela homeopatia, eu também procuro sempre as coisas naturais, mas a nossa preocupação não, deixa ver se o sistema nervoso está em condições, porque um sistema nervoso em condições vai lutar muito melhor com Claro, com está com qualquer maior doença. eficiência. Exatamente. Eu percebo o que estás a dizer completamente e acho que é perceptível porque realmente se nós temos partes que estão a ser pinçadas, não é? Comprimidas, com algum desajuste, imaginem o esforço do nosso corpo e do sistema nervoso e da vida em nós, da vitalidade, para tentar, lá está, compensar alguma coisa que não está bem. Então, se nós tivermos o máximo a fluir nesta questão de saúde, claro que tudo o resto está mais equilibrado para fazer a sua função. Sem dúvida, não sem é? dúvida. Que é a função do próprio corpo. Exatamente, e estou-me a lembrar de tantos casos agora, desde pessoas, pronto, isto para dizer também que nós tratamos de problemas de coluna concretos. Eu lembro-me de um senhor, isto foi no Reino Unido, quando eu trabalhava com outro quiroprático, que tinha, portanto, fusão, tinha sido operado, tinha fusão nas quase 5, não, era desde a L2 até a L5. Portanto, estamos a falar de ferros na coluna. Portanto, esta zona já não mexia. Era o que se fazia antigamente. Eu acho que agora já não é assim. Não, agora já tem outro tipo de coisas mais avançadas. Exato. Eu sou sempre da opinião de que cirurgia por último. Cirurgia quando já não há nada a fazer, ok? Mas pronto, esse senhor, isto para te dizer o fantástico que a coluna é, não podia ser tocado na lombar, portanto nós não podíamos ajustar a lombar. Então o quiroprático ajustava simplesmente cervical e dorsal. Ele tomava morfina já, a dose maior de morfina, portanto, e já tinha sido operado. O homem, coitado, via-se mesmo, estava quase cinzento, daquelas pessoas que a gente vê, não é saudável. E passado 2 ou 3 semanas, eu lembro-me, consegui pela primeira vez na minha vida não tomar morfina hoje. Uau. Isto para ele, portanto, é uma mudança brutal, não é? E nós temos a tendência de querer tudo para ontem, não é? Porque no dia a dia eu acho que o ser humano está um bocadinho desconectado com a sua essência, não é? E muito passa também por estar desconectado com o seu sistema nervoso. Parece que não está atento àquilo que o corpo lhe está a dizer. E vivemos num mundo tóxico, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu tomei anti-inflamatório e melhorei imenso. E de facto o que acontece é que muitas vezes esse anti-inflamatório de facto vai tirar a dor, mas está a apagar o alarme. A casa está a arder e nós vamos lá e desligamos o alarme. Faz sentido? Não faz. Como é que nós esperamos resolver um problema mecânico com uma solução bioquímica? E eu, por exemplo, acredito imenso na medicina chinesa e na acupuntura e sou fã, sou eu paciente de medicina chinesa e, por exemplo, quando as pessoas vão pela medicina chinesa para ficarem sem dores na coluna, não me faz sentido, porque há ali um desequilíbrio biomecânico. Pode haver esta complementaridade, efetivamente. Sem dúvida. Agora, os problemas químicos não se tratam, os problemas mecânicos não se tratam com questões químicas, não é? Então é procurarmos sempre essa lógica, não é? Natural. Ok, estou com um problema se calhar de estômago, posso ir ao quiroprático porque pode ter a ver, mas obviamente vou ao homeopata, vou à medicina chinesa, sei lá. Vou mudar a minha alimentação, não é? Vou fazer uma série de coisas para que, de facto, a dor... Até a parte emocional, não é? Porque muitas vezes um problema de estômago, efetivamente, pode já estar no estômago e comprometer a estrutura em si, mas muitas vezes podem ser emoções não digeridas, por exemplo, não é? Sem dúvida. Então, olhar realmente para nós enquanto o todo que somos. Exato. Não é só uma vertente. Muitas vezes esta Exato. complementaridade faz todo o sentido. E nós sabemos, e de facto hoje nós... achamos que sabemos, mas há tanto por saber. E é isso que eu acho que não podemos ter respostas na ponta da língua. Isto é a minha experiência, aquilo que eu estou a passar aqui é a minha experiência com a quiroprática. Vi muitos milagres, mas quer dizer, há tanta coisa que eu ainda não sei sobre o sistema nervoso e que ninguém sabe, nem os melhores neurologistas, não é? Sobre o sistema nervoso e sobre tudo, realmente, não é? E por um lado também é fascinante, porque
coloca-nos sempre naquele lugar, digo eu, de humildade, de perceber que aquilo que eu sei, na verdade, nada sei, não é? A célebre frase, porque efetivamente há sempre tanto para vir a saber. E só partilhar aqui também contigo que há muitos anos, eu estou com o Nuno há 20 anos, faz este ano 20 anos, que o conheço, mas eu acho que ali, mais ou menos quando nasceu a nossa filha mais velha, portanto há cerca de 17, 18 anos, o Nuno teve dores fortíssimas na coluna e foi, em termos de quiropraxia, nunca sei depois dizer o termo. Quiroprática que ele se curou, se salvou, não sei como dizer. Sim, porque estava mesmo ali muito disfuncional até. Então, realmente, olha, e aproveitando aqui este exemplo, traz-nos assim mais 2 ou 3 exemplos de casos, como tu estavas a dizer, por exemplo, uma dor de cabeça, uma sinusite, e eu sei que é um todo, mas que com frequência tu observas. A pessoa vem por uma questão mecânica na coluna e de repente solucionou aquilo. O que é que acontece muito? Que tu possas dizer, olha, em X casos, tendencialmente há aqui uma grande percentagem que efetivamente melhora naquele aspecto. Pronto, como já vos falei da questão até de gravidezes, não é? De pessoas que não podiam engravidar, não quer dizer que não hajam outras questões, atenção, isto é só, não deixem de consultar os profissionais para a fertilidade, mas há resultados nisso, asma, por exemplo, portanto, miúdos com asma têm muitos benefícios de ser ajustados, porque a T3 é a região de onde saem os nervos para os pulmões. Casos de, por exemplo, dores de ouvidos em crianças, que basicamente vão ao quiroprático por causa das dores de ouvidos. O que é que faz aqui a nível de... Ajustamentos, tal e qual, porque como portanto, a primeira vértebra cervical... Ao melhorar a posição também deve abrir um bocadinho mais, entre aspas, aquele canalzinho onde... E tem a ver com a circulação portanto, para o cérebro, não é? Portanto, não me perguntes como, porque não sei os processos fisiológicos, porque ninguém sabe, não é? Ainda há muita coisa por saber, mas a verdade é que há muita gente que vai ao quiroprático por causa de dores nos ouvidos. O autismo, porque é de facto uma condição, e cá em Portugal nem se fala nisso, mas por acaso tenho um colega em Beja que portanto ele fez quiroprática e depois ainda fez neurologia funcional da quiroprática, portanto é uma barra na parte neurológica e ele tem uma pediatra em Beja que lhe manda montes de miúdos com problemas neurológicos, inclusivamente autismo, e pronto, e de facto vê-se muitos resultados, vê-se pessoas que baixaram a tensão arterial, aliás, há estudos feitos em que ajustamento da C1 e depois medir a tensão arterial após ajustamento e há uma descida bastante impactante, não é? Mais exemplos, basicamente é isso, pessoas que não, pronto, com as dores de cabeça, isso vejo imenso, e depois é as questões também mecânicas. Sabes, por acaso, eu sinto sempre muita tensão, e é capaz de ser aqui na C1, ou entre a C1 e a C2, eu sinto sempre muita tensão. Estou sempre a pedir ao Nuno para massajar aqui, tipo, pressionar mesmo, para eu respirar enquanto está aqui a haver esta pressão. E eu, volta e meia, tenho dores de cabeça, mas eu associo a minha dor de cabeça ao cansaço. Mas se calhar lá está, como eu tenho tanta esta tensão, eu acho que é sempre a má postura, porque eu ainda dou mama, ainda etc. Mas se calhar também há aqui algum ajustamento que eu posso trazer ao meu corpo para realmente não andar sempre, que eu acho que é quase diário, ou dia sim, dia não, lá estou eu a pedir ao Nuno, carrega-me aqui, e às vezes até consigo que ele me faça a descompressão. Pois. Segurando-me aqui um bocadinho também nesta região lombar, com as pernas dele, e ele consegue fazer aqui e faz mesmo... E sente o alívio, não é? Sinto, imediato. Pois, porque aqui é onde, portanto, passam milhares de células nervosas e é uma zona muito importante porque é a zona da propriocepção, portanto a zona do occipital e das primeiras vértebras é uma zona extremamente importante porque está-nos sempre a dizer ao corpo, está-nos a dizer ao sistema nervoso em que posição é que nós estamos.
Uou. Então é input constante. E eu costumo dizer que as mulheres carregam o mundo às costas. As mulheres têm muita tendência, tudo o que seja emoções, nervos, não é? Ansiedades, é tudo aqui. Pronto, então aquilo que eu experiencio em clínica são... vê-se que as mulheres são sobrecarregadas às vezes, não é? E então transportam muita carga e é sempre aqui que se sente Olha que giro. mais... Não generalizando, mas então se calhar tu poderias dizer, lá está, não querendo generalizar, que as mulheres se calhar é mais aqui na cervical e os homens, por exemplo, mais a lombar? Sim, olha, em termos de experiência clínica é muito isso, é muito isso. Não quer dizer que não tenha... casos de homens com hernias discais lombar, cervicais, até porque etc. a lordose lombar e a lordose cervical, sempre ouvi dizer que uma descompensa a outra. Exatamente. Há uma expressão de dizer que eles são irmãos, nomeadamente, por exemplo, a L4 relaciona-se com a C2. Então, às vezes, imagina, quando temos... pessoas que foram operadas e nós não podemos tocar na zona, eu vou à C2 e estou a impactar a lombar. Portanto, o que acontece hoje e que também acho importante falar é a perda das curvaturas naturais. Enquanto para uma coisa inorgânica, não é? Numa estrutura inorgânica como uma casa, os pilares têm que ser retos, mas nós temos que nos movimentar. Então, nunca poderiam ser pilares retos que suportam o peso para amortizar, não é? Para amortecer, não é amortizar, é amortecer, tem que ser com curvas. Quando nós perdemos estas curvas, o que é que vai acontecer? Por um lado, vai-se criar degeneração nestas articulações todas, nas facetas articulares, etc. Por outro lado, estás a ver o que é que está a acontecer à medula. Olha, eu convido-vos outra vez a verem no YouTube, porque é incrível realmente perceber até esta corcunda que a Sofia está aqui a criar no esqueleto. E às vezes, inclusivamente, e hoje há uma condição chamada text neck, porque as pessoas passam muito tempo ao telefone. Exato, e assim, cabeça para baixo. Não é? E eu às vezes só me apetece quando vou a sítios públicos, olha, ponho o telefone um bocadinho mais assim, dá-me vontade, não é? Porquê? Porque está-se a ver cada vez mais cedo degeneração grave da cervical, nomeadamente em crianças. Eu vou à minha adolescente, a uma das minhas filhas, que eu vejo a cama dela tem assim a cabeceira, ela mete uma almofada. E depois está assim. Exatamente, e depois fica toda corcunda a olhar para o telefone. E se for preciso, todos os dias está ali 1 ou 2 horas, pelo menos, nem quero dizer mais, acreditando que pelo menos 1 ou 2 horas, entre o acordar e o que se deitou, e ficou ali um bocado. Mas lá está, esta repetição diária, fora o estímulo depois no dia em si, no decorrer do dia, em que também já estão a olhar para baixo porque estão a olhar para o telefone. Exatamente. Portanto, é o que tu estás a dizer, cada vez mais jovens e mais cedo a coluna está a perder essa curvatura natural. E o que nós estamos a notar nas clínicas é que nos estão a chegar miúdos com dores de cabeça, com dores cervicais, que não é normal, não é? Numa criança com 8 anos ter dores cervicais, mas isto já está a acontecer. E o que acontece quando nós perdemos a curvatura cervical, nós chamamos-lhe a curva da vida, inclusivamente o nome da nossa empresa, apesar de não ser o nome do meu projeto, que é SNZ Clinic, o nome da nossa empresa é Curve of Life, porque aqui está a curva da vida. Aqui está o exponencial máximo de importância em termos nervosos. É sempre aqui, cá em cima. É onde se regulam, como eu já disse, toda a gente de costas direitas agora a ouvir aqui este episódio. Mas pronto, quando se perde esta curvatura, também se perde a curvatura lombar. Portanto, ao fim e ao cabo vai-se criar degeneração aqui, mas depois com o passar do tempo vai-se criar... Lá está a tal irmandade que existe entre estas duas. Exatamente, pronto. E de facto o que se assiste... E depois a pescadinha de rabo na boca, não é? Porque não só na estrutura mecânica, como há pouco dizias tão bem, mas depois, ao haver esta alteração, o que é que estamos também a alterar na própria funcionalidade, fisiologia do ser humano? Sem dúvida. E se calhar desconhecemos, porque nunca tão cedo uma coluna perdeu a sua curvatura natural, portanto, com o passar dos anos, o que é que poderá acontecer também ainda é um bocadinho desconhecido. Sem dúvida. É como, por exemplo, as questões da obesidade. A obesidade pode trazer, por exemplo, hipertensão arterial, etc., não é? Que eram normalmente patologias que nós víamos numa idade avançada. Ao vermos agora isso em jovens,
que é que, quando chegarem ali aos seus 20, 30, 40 anos, que ainda é uma idade saúde jovem... é que vão ter, não é? Exatamente. E até fala-se muitas vezes de agora pais virem a ver os filhos Falecerem primeiro. se houver estas questões todas, porque foram anos já de arrasto. Mas começaram, foi em jovens. Sim, sim. Eu digo, agora, trazendo este exemplo na mesma coluna, o que é que poderá acontecer aos nossos jovens se realmente deixarmos estas curvaturas perderem a sua saúde, a sua curvatura natural? Exatamente, portanto é uma questão que vai afetar todo o corpo. E há uma coisa que eu gostava de dizer também, que agora me fizeste lembrar, já não sei porquê, estavas-me a pedir exemplos. A quiroprática nasceu com Harvard Lillard, portanto nasceu com o B.J. Palmer, com Didi Palmer e depois B.J. Palmer que seguiu. E basicamente ele tinha um cuidador do espaço onde ele vivia, que limpava o prédio, etc., isto nos Estados Unidos, que era surdo. Pronto, e ele, este primeiro quiroprático, era muito estudioso em relação ao corpo humano, etc., e deu-lhe uma pancada numa vértebra cervical e ele começou a ouvir. Portanto, a quiroprática nasceu assim. Uau! E ele depois, não, vamos lá investigar isto, o que é que se passa aqui. Pronto, isto para te dizer que não é propriamente que a quiroprática cure surdez, não cura, mas como ele dizia que encontrou um lump na cervical e ajustou e que passou a ouvir. Pronto, e isto para juntar à questão dos miúdos que vão com otites, etc., aos quiropráticos, portanto, também há uma relação. Olha, e agora estás-me a fazer pensar, por exemplo, mesmo na idade avançada, que as pessoas vão perdendo a audição e efetivamente a sua coluna já degenerou um pouco. Pode estar, não sei, não quero também estar a trazer... Também pode ser por isso, portanto, é um dos fatores, não é? E nós fomos feitos, Deus criou-nos com a capacidade biológica de vivermos até aos 120. Não sei se sabias disso. Já células, sim. As células estão programadas para viver 120 anos. Mas nós, infelizmente, não vivemos até lá, nem pouco mais ou menos, não é? Com 80 anos já estamos a depender de não sei quantos medicamentos, portanto, o ser humano mudou um bocadinho aqui. Estamos a inverter a curva, não é? Pelo menos com qualidade de vida, porque a pessoa pode morrer com 100 anos e ainda conseguir pensar, ainda conseguir, não é? Mas quem é que nós conhecemos? Nós hoje em dia dizemos, uau, uma pessoa com 100 anos que ainda se lembra do seu próprio nome, não é? Pronto. E de facto há cada vez menos... Isso é o natural não era faleceres ali ainda jovem, comprar com 120 e já cheio de medicação e perda de tudo, de funcionalidade. Sem qualidade de vida, não é? E de facto, pronto, e eu culpo muito os estilos de vida, não é? Porque hoje em dia come-se mal, dorme-se mal, temos imensa radiação, temos emoções não saudáveis com o stress todo. Emoções não saudáveis, um stress desmesurado, portanto, não vivemos em comunidade, que é uma coisa importantíssima, e de facto tudo isso vai contribuir para este perder, porque somos um ser tão espetacular, não é? E estamos a autodestruir-nos, não é? Com este mundo moderno, com esta vida agitada, com este bulício, não é? E então é importante nós dizermos às pessoas, não, é o templo do vosso espírito, cuidem da vossa coluna, cuidem da vossa saúde, porque é impossível estar bem sem ter saúde, não é? E às vezes as pessoas dizem-me assim, mas a quiroprática às vezes é um bocadinho cara, mas comparado com o quê? Se comparar com a doença é bem mais cara, não é? Portanto, nós ainda temos uma mentalidade relacionada com a saúde, no fundo dizemos, é a coisa mais valiosa da nossa vida, não é? Mas não fazemos isso. Temos o telemóvel topo de gama, temos o carro espetacular, mas se calhar gastamos também em futilidades que não acrescentam à nossa saúde. Exatamente, mas depois esquecemos-nos de nós e é o que temos de mais importante, sim, pelo menos enquanto aqui ainda andamos. E para além das futilidades, como tu também estavas a mencionar há pouco, às vezes com medicações que no somatório e no arrasto de anos, qual é o valor que estamos a pagar por coisas que só nos entopem, não é? Pois, e às vezes se calhar ali numa, 2, 3, 4 sessões ou lá está, a tal frequência de 6 em 6 meses, o que fosse necessário, podia-se prevenir. Sem dúvida. E pronto, nós no Reino Unido somos considerados healthcare, somos considerados primary care provider, portanto nós podemos fazer diagnóstico nos países nórdicos, inclusivamente os quiropráticos estão em hospitais
e o sistema de saúde comparticipa. Aqui não nos veem como isso, mas eu às vezes quando estou a fazer a anamnese clínica, eu demoro 1 hora na primeira consulta, porque eu quero saber a história da pessoa, portanto estou ali a conversar com ela às vezes meia hora. Quem é que passa hoje em dia meia hora a conversar com um médico, não é? Ninguém tem esse tempo. Mas é na história que se faz o diagnóstico, entre aspas, não é? Sim. A história diz-nos muito. E às vezes ouço miúdos, pessoas de 20 e tal anos, a dizer-me que já tomam medicação para a tensão arterial ou que já tomam constantemente medicação para a coluna. E eu, claro que eu não posso dizer isto, mas dá-me vontade, por favor, quer dizer, arranja outra alternativa, não é? E depois aos poucos, quando crio uma relação, aí digo, e procurei esta solução, ainda agora há uns dias atrás, uma paciente minha dizia-me: Sofia, estou tão desgostosa, estou diabética. E eu disse-lhe: ok, e o que é que vai fazer? A minha médica recomenda-me isto e aquilo. E eu disse: eu não posso ir contra os médicos, não é? Obviamente, eles têm o seu papel. Mas eu disse: Eugénia, começa a comer bem, começa a mexer-se, a fazer atividade física diária. Não tem que ser uma sentença, não é? Claro. O diabetes tipo 2 é uma questão estilo alimentar, de estilo de vida. Muda isso. E depois lá lhe apresentei o Jason Fung, sou fã dele, que cura diabetes com jejum, que é precisamente o oposto daquilo que o convencional nos diz, e não podemos ir contra isso. No entanto, estimular as pessoas para procurarem outras vias. Informação é poder, não é? E, portanto, estes conteúdos para mim dão-me tanto prazer de chegar ao público, porque efetivamente dão pelo menos que pensar. Sim. Trazem informação. Sim. E às vezes a pessoa, eu não conhecia, passa a conhecer. Sem dúvida. Não é? Então agora, ao ter informação, tem a oportunidade de fazer diferente. Dúvida. E realmente são medicações naturais, não é? De fazer este tipo de estilos de vida mais saudáveis, com a alimentação, com prática de exercício físico, com procurar também higienizar as suas emoções e mente, e fazer, se calhar, um trabalho mais preventivo ou de uma forma o mais natural possível. Exatamente. Realmente, pelo menos estimular, não é? Mesmo que não seja a minha área, eu não sou especialista em nutrição, não quero aqui achar que sei tudo, não sei, mas pelo menos motivar as pessoas para irem à procura, porque quem procura acha, quem bate à porta, ela abrir-se-á, não é? Então, tal como eu encontrei... Não achar que já sabemos tudo, não é? Exatamente, tal como eu encontrei, a pessoa pode ir à procura. E acho que isto é um dos problemas que se corre nos dias de hoje, é a falta de responsabilização das pessoas. Eu sou responsável pela minha saúde. E eu às vezes sou um bocado polémica, porque eu digo assim: acho que o Sistema Nacional de Saúde não devia existir. E as pessoas: mas como? Porque as pessoas tomavam mais conta da saúde, se não fossem as coisas gratuitas, se não fosse... E eu aqui vou ser polémica, porque acho que há uma responsabilidade, há uma importância de cuidarmos verdadeiramente da saúde, e nomeadamente na China, os médicos só são pagos se manterem as pessoas saudáveis, em determinadas comunidades na China. Portanto, os médicos de medicina chinesa só são pagos quando mantêm as pessoas saudáveis. Então, eu gostava tanto, eu tenho um sonho, como Martin Luther King, eu tenho um sonho. E o meu sonho... have a dream. I have a dream. E o meu sonho é, de facto, abrir as mentes das pessoas para a procura de uma vida saudável através da alimentação, do exercício. Por exemplo, a produção de serotonina aumenta drasticamente, e é feita no intestino, mas aumenta drasticamente com o exercício. É um excelente antidepressivo. Completamente natural. Quantidade de pessoas que andam a tomar antidepressivos e jovens a tomarem antidepressivos. Mas olha, felizmente aqui no público que acompanha este podcast, tenho a certeza que é um público atento e que já ouve graças a Deus, deste maravilha, conteúdo que faz e que preza para a sua vida. Obrigada. Pode ainda precisar ali de um empurrãozinho ou outro em algum ponto, mas cá estaremos nós, já todas estão, as semanas. Exatamente, sim, já estão à procura disso. Sim. Isso deixa-me alegre. Portanto, estás a falar com pessoas que eu sinto que são receptivas a... Sim. Mas, então, olha, e agora para fazermos aqui também um balanço final de tudo aquilo que tu disseste, de tudo o que trouxeste, eventualmente alguma coisa que possas querer dizer ainda que não tenhas dito, qual é a mensagem que tu gostarias de trazer às pessoas? A mensagem que eu gostava de trazer era precisamente que eles têm o poder da cura dentro deles e que nunca duvidem disso. Um corpo desequilibrado vai desenvolver uma série de doenças, mas quando
vamos à procura e nos mexemos e batemos à porta e procuramos, há sempre uma solução. Só não há solução para a morte, não é? Então acredito que as pessoas podem procurar por seus próprios meios soluções para uma vida saudável, terem cuidado delas próprias, tal e qual como cuidam bem de um filho. Experimentem cuidar bem delas próprias. Isso é fundamental, porque nós só podemos cuidar bem dos outros quando cuidamos de nós, não é? Completamente. Lá está, temos de ser o exemplo. Sem dúvida. Olha, Sofia, gostei muito. Também. Nota-se essa garra e uma mulher prática, como tu dizias há pouco, uma mulher que acredita e que vai. Sim. Quando acredita, faz-lhe sentido. Pelo menos senti-te, consigo sentir através do que estou a sentir aqui ao vivo, não é? Tanto paixão e amor pelo que estás a fazer, por toda esta visão e postura, atitude na vida, mas também ao mesmo tempo esse lado prático, porque é o que tu dizes, ir bater à porta, ir em busca de soluções, não desistir, não ficar só pelo que nos chega, procurar dúvida. Outras coisas, outras alternativas. Sem muito dúvida. Bom. Não sei, por acaso, já agora, hoje lembrei-me que há muitos episódios que eu não coloco aqui um momento que colocava em tantos deles, que era: faz-me tu uma pergunta, tens alguma curiosidade que queiras trazer, ou sobre o tema ou outra coisa qualquer, que possa ser assim respondida em 1 minuto? Interessante. O que é que tu consideras primordial na saúde de um ser humano? Olha, eu tenho a visão também holística como tu, também estudei esta abordagem natural e também prezo muito e vivo. Portanto, alimentação saudável há 20 anos, ou já um bocadinho mais, prática de exercício físico também, para mim, também é saúde total, faz-me bem ao corpo, mas principalmente à alma, à mente. É a mesma forma como eu descarrego e como eu abro espaço para recarregar a minha energia, para além da meditação. Eu sinto falta do exercício físico. Portanto, a meditação ajuda-me num centramento, mas o exercício físico ajuda-me na limpeza da energia. Sim. E nesta renovação também, nesta abertura de espaço para depois também estar para os outros. Como tu dizias, até mesmo eu, enquanto mãe de 6, para eu cuidar deles, eu também tenho que cuidar de mim. Senão eu estou, às vezes, entupida e sem espaço para ouvi-los, até ouvi-los. E quando eu limpo, através até da prática física, a seguir eu já venho... estou aqui, Exato. Não é? Para o outro, para os outros. Então, o que é que eu considero primordial? Realmente é o todo. Eu gosto muito, por isso é que também trago estes temas, de olhar desta forma natural. Acredito também muito na nossa capacidade, na autocapacidade, nesta inteligência que o nosso corpo físico, a nossa alma também traz, a nossa energia vital, que tem essa capacidade, e da forma como eu estudei era... Nós somos essa energia, esse espírito, essa alma, o que queiram dizer, portanto, com uma energia vital e tem um sistema imunitário como se fosse a sua ferramenta para que possa manter toda a parte fisiológica mais funcional. E então era importante, sim, cuidar da parte fisiológica, fundamental, portanto, como tu dizias, a parte mecânica não se regenera com um bioquímico, por exemplo, não é? Portanto, é importante cuidar também do corpo, nunca abdicando das emoções e da alma, da energia que somos. Mas também não só dedicar à energia quando às vezes a sintomatologia já bate na esfera física. Portanto, ter sempre este cuidado de nos cuidarmos. Acho que é só esta palavra, de nos nutrirmos a todos os níveis e ver mesmo como este é o meu momento. E é saúde a todos os níveis que se preza, porque eu quero viver. Então, na forma como eu abordo a homeopatia, e como venho da Índia, acaba por ser, obviamente, esta visão também muito espiritual, eu quero ter saúde para viver a vida com qualidade, não é? Para quê? Para viver a vida que a mim me pulsa nas veias e no coração. Aquilo que eu acredito, seja... viajar, no teu máximo potencial, não é? Exatamente, e o máximo potencial não é só na esfera física, é realmente cumprirmos aquilo que nós sentimos aqui. Então, aqui coração, aqui alma. Então, saúde é isso, é estares bem para poderes cumprir a tua proposta maior em termos de alma. Sem dúvida. Para o teu corpo físico poder levar-te até onde tu quiseres e ter essa ação, esse movimento que é a vida. Sim. Portanto, cuidar do todo, porque a saúde é tudo isso. Mesmo. Pronto, concordo então contigo. assim de uma forma muito resumida, mas lá está, não excluindo nada
seguindo também aquilo que é coerente para cada pessoa, e às vezes nós vamos tendo momentos, não é? Se calhar esta medicina agora vai, se Deus quiser, vai chegar a muitas pessoas que ainda poderá ser alguma medicina desconhecida, mas que possam ir experimentar e realmente, eventualmente, também fazer esse preventivo. Sim. Mas depois quem diz diz que em alguns outros momentos da vida a medicina chinesa vai fazer sentido, a homeopatia noutros contextos e etc, não é? Sim, etc. Sim. É bom fazermos o apelo das pessoas procurarem, e penso que os teus ouvintes já são pessoas que se preocupem, não é? Procurarem outras alternativas. Não desistirem de si. Não desistirem. Eu, por exemplo, falo no meu caso, eu não sei se tinhas ideia, mas entre 70% a 80% das urgências e do absentismo laboral tem a ver com a coluna. Okay. Não é? E como é que nós estamos assim? Como é que é possível? Porque estamos o dia todo sentados, estamos todo o dia ao computador, porque temos más posturas, e há muito para fazer, não é? Há muito para fazer, não só em termos de atividade física, que é fundamental para manter uma coluna saudável, da quiroprática, de nos alimentarmos bem. Eu muitas vezes até mando pessoas para amigos que são da área da nutrição, quando eu vejo que há um corpo completamente inflamado, eu digo, ok, eu vou tratar da parte mecânica, mas preciso que deixe o açúcar, não é? Que faça uma alimentação anti-inflamatória. Não sei fazer isto. Então, olha, vou-te recomendar esta pessoa que é fantástica. E é esta conexão que eu gosto de ver, de ver profissionais que se entreajudam, não só por eles, mas pelo paciente. Completamente. Porque as pessoas precisam. É este alargar de consciência em todas as direções, não é? Não é só... Mesmo, precisamos disso. Eu espero que o futuro seja brilhante nesse sentido. Acredito que sim, acredito que cada vez mais há essa abertura e essa consciência. Pois. Nem que seja às vezes porque a doença já tocou e a pessoa teve que procurar as tais soluções. Na maior parte das vezes é assim. Acaba por ser assim, sim. Mas pronto. Sofia, espero que tenhas estado bem. Sim, que gostei muito. Valido a pena vir, e mesmo o atraso, como há pouco referi no início, desculpa por ele. Não tem problema, acontece. Que tenha valido a pena ainda assim esperar. Sim, foi ótima conversa, obrigada. Muito obrigada. Gostei muito também. Por tudo, não é? Obrigada. E pronto, e agradeço que espalhem a mensagem da quiroprática, porque faz uma diferença brutal na vida das pessoas. Só para fechar mesmo, onde é que as pessoas te podem acompanhar? É assim, eu redes sociais, tenho que confessar, sou uma nódoa. Tenho que melhorar nesse sentido, só abri uma conta de Instagram agora há relativamente pouco tempo. Portanto, a clínica é SNZ, portanto um S, um N e um Z, .pt, portanto é procurar SNZ Chiropractic Clinic. Estamos em Oeiras, mas podem ir ao Instagram, também é SNZ. E pronto, certamente depois partilho encontrar... um pequeno teaser nosso e associo diretamente à tua conta também. Sim, depois eu também partilho, certamente. Está bem? Obrigada. Pronto, muito obrigada. Desse lado, uma vez mais, e como sempre, espero que tenha sido uma boa viagem para ti, que tenhas gostado muito, e cá te espero na próxima semana. Só voltar a referir que preciso da vossa ajuda, por favor, para vos manter estes conteúdos a chegar neste formato, com uma equipa profissional por detrás aqui a filmar-nos, com o convidado ao vivo, etc. Preciso da vossa ajuda, portanto mantenho aqui o apelo. Se conheceres marcas ou eventualmente consumindo a marca que me está a apoiar neste momento, ou que me vai apoiando em diferentes episódios que eu consiga, porque também acredito que é um estímulo para a própria marca perceber que ao vender um pouquinho mais, então vai fazer sentido apoiar mais episódios. Com maior transparência não te podia dizer a coisa. É como me está a sair e é como eu sou, também já me vais conhecendo. Portanto, deixo aqui este apelo de coração e sincero, e de qualquer das formas, cá te espero para mais um episódio na próxima semana. Um grande beijinho. Este episódio tem o apoio de Blossom Essence.